Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez ao programa Confinados no Ponto de Equilíbrio. No programa de hoje a gente conversa mais uma vez com Flávio Guimarães. Depois de vários anos em grandes corporações pelo mundo inteiro, o Flávio hoje dedica uma parte do tempo dele a um projeto de impacto social e compartilha com a gente no programa. A gente conversa também com o Maxon Prestes, da BDG Progress. Ela é uma empresa que fez mentoria com o pessoal do Brazucas do Vale. Lembra deles? Participaram do programa com a gente. A gente conversa também com o Silvestre Rodrigues. O Silvestre, ele é da Raios Apresentações e fala um pouco a respeito de como é que foi esse momento de pandemia, pós-pandemia, dentro do negócio deles e se as empresas estão buscando se reinventar. E finalizando o programa de hoje, a gente conversa com a Marisa Ventura. Para a gente é uma alegria muito grande trazer a Marisa para o programa, ela é uma amiga de infância e tem uma mensagem muito importante para você. Vem com a gente! A gente conversa agora mais uma vez com o Flávio Guimarães. Em um dos programas anteriores, o Flávio contou um pouco da carreira dele de mais de 20 anos aí em executivos de grandes corporações no Brasil e fora do Brasil. Hoje o Flávio ele é sócio fundador da Pedra Negra Investimentos no Brasil, olhando o mercado de startups, mercado de tecnologia, mercado de inovação. E dentro desse mundo que a gente está vivendo agora, o Flávio também encontrou mais um motivo. Hoje ele participa de um projeto de impacto social. Bom, Flávio, muito obrigado por participar comigo mais uma vez. Parabéns pela iniciativa. Conta um pouco pra gente dessa história. Faz esse convite daquilo que a gente conversou para o meu público de casa, referente a esse projeto de impacto social, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença tão grande na vida de tantas crianças. Bom, Márcio, obrigado aí mais uma vez. Um abraço aí para todo mundo do Ponto de Equilíbrio. Bom, no último programa a gente falou um pouco sobre a minha trajetória, né, e o meu momento de carreira agora, entrando aí no mundo de investimentos em startups, investimentos em projetos estruturados em equity. E, bom, nessa transição aí do mundo corporativo, né, depois de 23 anos vivendo a loucura do mundo corporativo, né, sempre tendo aí papéis mais globalizados, né, meus últimos praticamente aí 9 anos rodando por toda a América Latina, né? Muita viagem, uma vida bastante agitada. Um dos meus objetivos agora é dar uma desacelerada, é buscar outras fontes aí de energia e de ação, né? De impacto, e também fazer um pouquinho de reflexão com relação à minha própria vida, né? Minha trajetória. Então, eu acabei iniciando um processo aí de autoconhecimento, de reflexão, né, focando um pouquinho mais também no lado mais espiritual. E uma das coisas que eu percebi, né, analisando a minha jornada, foi que lá atrás, quando eu era pequeno em Itaúna, algo que me impactou muito, que me formou como homem, foi ter participado das escolinhas de futebol da universidade, né, a Universidade de Itaúna, né. A gente tinha lá o Universidade Itaúna Clube, né, e lá tinha o Dalton Teles, que foi um cara que impactou muitas gerações ali da cidade de Itaúna. Todo mundo ali nascido na década de 70, creio que até final da década de 80. Ele impactou muito essa molecada, né? E eu fui parte disso, né? Ele costumava brincar que ali, se ele não formasse jogadores de futebol, né, que não era essa nem a maior missão dele, era formar homens, né? Então eu participei daquilo, né? Eu joguei lá na escolinha dos meus 9 anos até os 12, quando eu me mudei para São Paulo com a minha família. E fazendo uma reflexão da minha jornada, eu tenho muita convicção de que muito do que eu aprendi ali, indo, né, 2 vezes por semana jogar na escolinha, participando dos jogos, as viagens, muito impactou, né, a minha personalidade, a minha garra, a minha vontade de vencer, de superar obstáculos, né, inseguranças. A gente, quando joga futebol, é criança, né, a gente tem inseguranças ali. Eu lembro que eu tive que lidar muito com isso ali, né, durante a competição, né, lidar com o ambiente, né, de você estar com outras crianças, enfim. E aquilo me ajudou muito na minha carreira, né, me ajudou muito na personalidade que eu formei. E aí eu nessa vontade, eu fui procurar alguma... Eu tive esse insight, eu falei, pô, será que tem alguma escolinha de futebol aqui em São Paulo, né, numa área mais carente, que eu posso ir lá voluntariar, ajudar? E aí eu descobri lá o pessoal do CDC São Januário, ali no Campo Limpo,
Lá tem o Evandro, que é um dos professores, que é um ex-jogador, jogou no São Paulo. Tem o Mazinho, que está lá há 13 anos como presidente do clube. E eu descobri que os clubes da comunidade aqui em São Paulo, eles ficam aí ligados à Secretaria de Esportes do Estado. E eles não têm assim um programa, não tem uma verba, tudo é feito pelo pessoal da comunidade. A única coisa que eles têm é o campo, é a área que eles podem usufruir, mas não tem arrecadação, nada. Então o Mazinho lá, ele aluga a quadra é iluminada, o campo é iluminado, um campo de grama sintética, e ele acaba alugando esse campo e tem uma arrecadação para poder pagar os professores e oferecer a escolinha de futebol ali para mais de 130 crianças, né? E logo que eu comecei a visitar, veio essa pandemia, né? E aí a gente teve que fechar o campo, as crianças ficaram sem atividade. Mas ali conversando com o Mazinho, ele sempre falou, poxa, a gente tinha vontade de fazer aqui um projeto social mais voltado à educação, para que as crianças, quando, né, não estivessem na escolinha ou não estivessem na escola, elas pudessem ter algo para fazer, né? E eu fui atrás, eu falei com um amigo meu, Marcos, que tem um programa social chamado Happiness aqui em São Paulo, que ele tem uma hamburgueria que ele coloca, né, nas favelas, e tem ali um projeto social em volta disso, chama Movimento Happiness, o pessoal pode olhar na internet. E ele acabou me dando uma ideia, me apresentou ao Alex Roger, da BeByte. O Alex, ele fundou a BeByte, é uma escola de programação para crianças, ele tem uma história incrível, ele tem um propósito muito forte de tentar levar essa educação digital a todas as escolas públicas do Brasil. E ele tem franquias, né, dessa escola, e todas as franquias têm que ceder bolsas para crianças da escola pública. Então é uma empresa com um propósito social muito grande voltada à educação digital. E eu procurei o Alex, conheci ele se encantou também com o projeto lá do CDC. A gente falou, Alex, a gente tem um espaço lá, a gente vai tentar arrecadar dinheiro para construir um prédio, em cima de uma laje, né, as salas em cima de uma laje de um salão de festas que tem ali. E ele topou e ele falou, cara, eu entro com a metodologia, eu entro com o computador, eu entro com os móveis. E aí a gente começou, eu também encontrei o Thiago Zacarias, que é um engenheiro aqui em São Paulo. Ele está fazendo um projeto para a gente vai entrar na fase de orçamento agora nas próximas semanas, para a gente ver depois se a gente consegue arrecadar esse dinheiro para construir essa laje, né, esse segundo andar, onde a gente vai colocar ali as escolas e fazer um piloto, né, que pode até ser expandido para outros CDCs aqui de São Paulo. Então esse é o sonho é a gente conseguir levar a educação digital, com a BeByte as crianças aprendem a programar, aprendem a desenvolver o próprio joguinho, né, de game delas, o jogo de game no celular, e pode colocar esse game para vender na Play Store, né, na Play Kids Store, e começar até a arrecadar um dinheirinho ali, né? Mas o mais importante é esse desenvolvimento intelectual delas, o desenvolvimento na área de programação, né, que é o futuro, né? Com isso eles conseguem já lá para frente, quem sabe, começar a pensar no seu próprio negócio digital e entrar nesse mundo digital, né? Então esse é o sonho nosso, o sonho que a gente tem, para contribuir com essas crianças. Ali na comunidade, essa sala de aula, a gente vai conseguir atender até 500 crianças, então dá para atender muito mais gente do que só a escolinha de futebol. E estamos nessa luta. A gente tem um Instagram, né? Além do meu Instagram, que é o Flávio Guimarães Exec, com X, né? EXEC, então Exec de executivo. Tem o Instagram do Projeto Futebol Digital, né? @Projeto Futebol Digital. Então a gente está anunciando ali sobre o projeto, a gente fala sobre o projeto, a gente vai anunciar a campanha de arrecadação ali, para ajudar a gente a construir esse predinho. Então eu agradeço aí o espaço que você cede para a gente falar sobre esse projeto. É um projeto bonito, tem um cunho que a gente quer realmente impactar a vida dessas crianças ali na comunidade através de educação, né? E eu acredito muito nisso. A gente não dá o peixe e a gente também não dá a vara, né, para pescar. A gente entrega a vara na mão da pessoa, né? A gente entrega a vara, mas a gente mostra, ó, o rio está ali, e aí a criança e a pessoa vai descobrir como é que usa aquela vara da melhor maneira possível, vai descobrir o que tem no rio, vai inventar o que fazer e vai ser independente, né? Então, acho que essa é a ideia da educação. E então, quem puder colaborar, quem puder divulgar, falar com os amigos, né, e acompanhar, seguir a gente lá no projeto Futebol Digital, eu agradeço muito. E é isso, eu acho que nós temos, né, que depois que a gente alcança algum êxito na vida, né, alguma coisa na vida,
a gente tem conhecimento, a gente tem uma rede de relacionamentos, a gente tem que ajudar, a gente tem que usar isso para ajudar outras pessoas, para dar oportunidade, principalmente para crianças. Eu acredito muito, nós temos que dar oportunidade para as crianças, para que elas tenham um melhor futuro, né, e melhores condições de chegar a um futuro melhor do que nós tivemos, né? E isso é um pouquinho do que eu quero fazer daqui para frente. Então agradeço o espaço, muito obrigado aí, um abraço a todos, um grande beijo aí. Em alguns programas anteriores, a gente conversou com o Rafael e com a Yasmin, do Brazucas no Vale. O Rafael está lá nos Estados Unidos e a Yasmin está aqui no Brasil. E dentro do trabalho que o Brazucas no Vale vem fazendo por aí, a gente recebeu, e a gente vai compartilhar com vocês agora, um depoimento de uma das empresas que estão fazendo a mentoria com o pessoal do Brazucas no Vale aqui no Brasil, que é o Maxon Prestes, da BJJ Progress. Eles são um aplicativo de jiu-jitsu. Bom, você vai entender um pouco mais dessa história, um pouco mais do trabalho que foi feito aqui no Brasil pelo pessoal do Brazucas no Vale, agora com o depoimento do Maxon Prestes. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Maxon da BJJ Progress e eu quero contar um pouquinho da nossa história para vocês e também contar um pouquinho da nossa história junto da mentoria do Brazucas no Vale. Isso mesmo, nós que nascemos de um sonho ideal social dentro de um projeto social em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, nós desencadeamos um processo de inovação construindo um super aplicativo. E esse aplicativo, ele acabou ganhando proporções muito grandes. E em 8 meses de trabalho duro, nós conseguimos nos inscrever e participar de um edital da Prefeitura de Curitiba. Fomos aceitos e entramos no Workitiba Cine Passeio. Depois disso, nós tivemos um grande avanço, porque lá dentro conhecemos vários speakers, várias pessoas incríveis que não pouparam esforços de nos mentorear, nos ajudar a modelar nosso projeto. E dentre elas, conhecemos a Yasmin Grêmio e o Brazucas no Vale. Sim, o Brazucas foi muito importante para nós, porque através da Yasmin nós conseguimos entender, né, qual era a ideia, qual era o mindset, o pensamento do Vale do Silício, através dos podcasts que o Brazucas disponibilizava em sua plataforma. Isso foi muito importante, nos ajudou a entender o nosso produto, o nosso projeto, nosso ideal, nos olhar de fora e poder ver o que o mundo estava fazendo através dos olhos do Brazucas. Junto com isso, vieram as mentorias, com o Rafael Albuquerque, com a própria Yasmin Grêmio e também com parceiros do Brazucas, como a Érica Marques, da Google Business Group, como também o Leandro Piazza, da 49, e nós gostamos muito de entender qual era o pensamento dos empreendedores do Vale do Silício, e o Brazucas nos trouxe isso. Não somente com experiências, também com experiências contadas em seus podcasts, mas também com vivência, porque o Brazucas é muito mais do que apenas podcasts. Eles são uma comunidade integrada, preocupada com o desenvolvimento dos empreendedores. E agora nós estamos participando do Brazucas Brasil. Isso mesmo, o Brazucas no Vale ainda não foi possível, porque nós não tivemos uma experiência no Vale do Silício. Em breve teremos, mas enquanto isso, nós estaremos muito presentes no Brazucas Brasil. Porque nós sabemos que se a mentoria do Brazucas e as oportunidades que o Brazucas nos deu foi importante para validar, para modelar o nosso negócio, tanto é que nós conseguimos um investidor que adquiriu 35% da nossa plataforma em setembro do ano passado e hoje estamos trabalhando com o nossa segunda temporada de podcasts, também todo mentoreado e desenhado pelo Brazucas através da Yasmin Grêmio e toda a sua equipe. Nós participamos do aniversário do Brazucas e queremos desejar ao Brazucas muito sucesso, porque além da nossa startup, nós temos certeza que eles ajudaram, mentorearam e contribuíram para o crescimento de muitas outras startups, outras empresas que estão começando e ainda vão ser muito bem sucedidas. Vida longa ao Brazucas, aos mentores do Brazucas, e nós queremos agradecer. A BJJ Progress e toda a nossa equipe agradece de coração pela oportunidade e pela relevância do Brazucas e suas mentorias através dos seus mentores e idealizadores. Nosso muito obrigado e até a próxima.
A gente conversa agora com Silvestre Rodrigues. Ele é CEO e co-founder da Raios Apresentações Criativas. Silvestre, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Bom, fala um pouco para o meu público de casa, conta um pouco dessa história da Raios, fala um pouco para a gente como é que foi esse momento da pandemia, como é que foi, diminuiu, aumentou, muitos clientes buscando a Raios para fazer uma modelagem de apresentação diferente do negócio. Compartilha com a gente no programa Ponto de Equilíbrio um pouco da história de vocês. Fala, Márcio, e aí, tudo bom, cara? Bom, muito obrigado pelo convite que você fez para passar um pouquinho aí para a galera do Ponto de Equilíbrio o que é a Raios e o que a gente faz de fato aqui para ajudar as pessoas a desenvolver suas apresentações de impacto. Bom, respondendo a sua pergunta, a Raios surgiu meio que um anseio meu de construir apresentações mesmo. Quando eu já estava lá fazendo meu primeiro estágio, eu já desenvolvi apresentações para grandes empresas e aí eu pensei, caramba, por que eu não monto uma agência que fosse especializada no assunto e principalmente focada em ajudar as pessoas a desenvolverem apresentações de impacto? Que era coisa que eu já via lá atrás que as pessoas não conseguiam fazer e principalmente as empresas faziam isso de modo errado. E aí a gente pensou, eu vou transformar essa visão da galera e principalmente ajudar as empresas a desenvolver as suas apresentações. Daí eu chamei um sócio, depois outro sócio. Hoje nós somos 2 sócios aqui na Raios, a Daniela Vieira e o Diego Dias, onde a gente toca todo esse time desenvolvendo apresentações para todo o Brasil. E agora, nessa pandemia, né, a gente sofreu um baque muito grande dos clientes, sim. Eu acho que todo mundo sofreu isso. A gente perdeu alguns clientes também não começaram a não enviar projetos. E aí a gente pensou de uma forma para abraçar ainda mais esses clientes. E aí, por conta da gente ter muito antes da pandemia, já trabalhando no marketing pessoal, já trabalhando conteúdo nas mídias, a gente conseguiu abraçar os nossos clientes e principalmente trazer eles para a gente como amigos e aí desenvolver novos e novos projetos. Então, para a gente aqui, foi difícil sim, a gente perdeu clientes, a gente não conseguiu mais reter clientes, mas a gente teve os nossos clientes base ali que abraçaram a gente e começaram a mandar projetos para a gente efetuar e desenvolver para eles. E aí foi bem legal, porque a gente não foi tão abalado por essa crise como a gente esperava. E outro lado também é que a gente começou a pensar muito mais nos cursos e no desenvolvimento pessoal das pessoas. Então a gente começou a postar mais conteúdos no nosso blog, a publicar mais conteúdo nas mídias, principalmente na minha mídia, que é o Instagram e o LinkedIn, que eu utilizo mais, né? E aí a gente começou a mostrar para as pessoas como é que faz as apresentações de forma correta, conteúdos relevantes para a galera aprender ainda mais sobre o assunto. Isso fez com que a gente desenvolvesse o curso que a gente já desenvolvia presencialmente, agora online. Então, além de atender os clientes por todo o Brasil que a gente já tem aí na nossa carteira, a gente ensina as pessoas que querem desenvolver o seu soft skill ali para uma apresentação de impacto. Então foi bem legal isso. Durante essa crise, essa pandemia, a gente conseguiu ajudar as pessoas dos dois lados, né? A gente conseguiu ainda ajudar os nossos clientes e também as pessoas que querem se desenvolver ainda mais para esse novo normal que vem pela frente e principalmente entender como desenvolver uma apresentação de impacto. E aí, dentro desse desenvolvimento, eu sempre passo para as pessoas, vou passar aqui para o teu público, um pilar bem básico que você pode aprender aí a desenvolver e ter na sua mente para desenvolver uma apresentação de impacto. Esse pilar é composto por o storytelling. Você tem que montar um storytelling relevante, um storytelling de impacto, que atraia, envolva e encante as pessoas ali que vão te assistir. Seja numa reunião, seja numa palestra presencial, seja aonde for, você tem que contar uma história para abrir a mente das pessoas. O segundo pilar é você ter em mente que o visual é importante sim. Você desenvolver um slide impactante é muito importante. Você desenvolver ali a tua apresentação de forma visual, a atrair o teu espectador, é muito importante, porque isso vai conectar os pontos na mente dele do que você for falar ali, do que você for discutir sobre o assunto, o tema relevante que você vai trazer para ele. Então, 2 pilares fundamentais.
O terceiro pilar para fechar isso aí, dar como dica aí pra galera, é a performance. Seja numa reunião presencial, seja numa reunião via vídeo, ou numa live, ou numa entrevista, o ideal é você treinar antes, você treinar principalmente a tua performance, os teus jeitos de se comunicar com o corpo, as palavras que você está falando ali se estão conectando com os teus gestos. Então tudo isso é fundamental para você fechar o ciclo de uma boa apresentação ali, beleza? Então essa é uma contribuição muito legal que você abriu as portas aí pra gente. Espero que tenha dado alguma luz inicial pra galera, e para quem quiser continuar aprendendo sobre apresentações de impacto, me segue lá no Instagram, que é Silvestre_Rodri, e lá no LinkedIn, que é Silvestre Rodrigues normal. Vocês me acham lá e já tem bastante conteúdo legal lá pra galera, Márcio, e eles podem aprender ainda mais sobre o tema. Novamente, muito obrigado pela essa oportunidade de estar conversando aqui contigo para os teus ouvintes, e muito obrigado a galera que for assistir também. Valeu, pessoal! Bom, a gente começa agora com Marisa Ventura. Para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar desse momento. Marisa foi minha amiga de infância e depois de um longo tempo a gente volta a se reencontrar novamente. E eu me alegro muito com a profissional que ela se tornou. Marisa, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Você é Master Coach. Conta um pouco pra gente a respeito desse momento. Como é que estão os seus clientes? Como é que está o público em geral? A gente está vivendo um momento todo novo, um momento diferente, um momento de pandemia, né? Um momento de várias restrições. E isso acaba mexendo muito aí com o psicológico, acaba mexendo muito com as pessoas, com os negócios, com as empresas. Compartilha com a gente um pouco deste momento. Olá, Márcio, tudo bem? Primeiramente, gratidão pelo convite. Eu fiquei extremamente lisonjeada e eu até peço desculpa que eu tô no sítio, então provavelmente vocês vão escutar galinhas, passarinhos e cachorros. Enfim, realmente, Márcio, agora nós estamos vivendo um momento bem desafiador, um momento em que eu digo que nós precisamos nos reencontrar de nós mesmos. E o que eu tenho percebido nesse momento, né, desde quando começou a pandemia, é que todos os extremos eles estão se potencializando, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma compulsão por comida, ou um vício por bebida, sexo, drogas, enfim, o que quer que seja, ela potencializou isso de uma maneira muito forte. E também as pessoas que às vezes estavam ali na média, não tinham problema nenhum com isso, algumas começaram a sentir um processo depressivo, porque a reclusão ela nos causa uma sensação de perigo, de desconforto. O ser humano precisa se relacionar, e quando ele se sente preso, o próprio cérebro naturalmente começa a desenvolver, né, sensações, emoções das quais você se sente em perigo. Então, o que eu tenho falado muito para os meus clientes? Esse é o momento da gente se olhar, de nós voltarmos mais para o aqui e agora. Nós estávamos vivendo um tempo em que as pessoas estavam alucinadas com as suas rotinas, e a gente não estava vivendo o aqui e agora. A gente estava vivendo na correria, no automático, preso a um passado, ou estávamos no dia a dia sofrendo com o futuro. E o tempo que nós vivemos é exatamente esse, o tempo do aqui e agora. E essa parada no mundo fez com que as pessoas entendessem a necessidade de parar e reavaliarem a sua vida, reavaliarem o porquê estão fazendo isso. Por que você está levando a sua vida dessa maneira? Entende? E eu tenho percebido clientes que chegaram nesse momento para mim extremamente perdidos, desorientados, infelizes, angustiados, com medo, e começaram a despertar de uma tal maneira que estão tomando um rumo diferente, já começaram um novo negócio, começaram a investir muito mais naquilo que faziam de uma maneira equilibrada, ponderando o seu tempo e tendo tempo de qualidade. Então, esse tempo de quarentena, né, de pandemia, eu sei e acredito que vão surgir muitas excelentes ideias, vai potencializar o melhor que cada um tem, mas o importante é as pessoas olharem para isso e elas entenderem que é no momento de desafios que a gente, desenvolve habilidades, a gente desperta de uma tal maneira que a gente supera
quantos negócios a gente está vendo agora que estão surgindo no mercado, né? Informal mesmo. Pessoas que nem imaginavam que iam conseguir ganhar dinheiro, já estão conseguindo pensar num negócio, entrar para o mundo do investimento, ou se tornarem realmente pessoas de negócio. Então, qual é a dica que eu dou para quem está nos ouvindo, nos assistindo? É que tire momentos do seu dia e respire, pare, se conecte com a sua própria essência, com o seu eu que está aqui. Nós temos um timo, né, uma glândula muito importante aqui, que a gente pare, sinta os batimentos cardíacos, se conecte com a sua paz interior e perceba que nós temos que viver o aqui e agora, e o aqui e agora nós não estamos correndo risco nenhum. E quando a gente entra nesse processo de meditativo, as pessoas às vezes me perguntam, é tão difícil meditar, Marisa, vem um monte de pensamento. Os pensamentos vão vir, é só a gente não dar atenção a eles, eles vão vir, vão passar, e esse momento em que a gente fica respirando, se conectando, começa a surgir muita criatividade. E às vezes vem informações extremamente importantes e assim, práticas para você dar o segundo passo. Então sempre tire um tempo para se olhar, se amar, porque você só vai poder dar ao outro aquilo que existe dentro de você. E se você tem uma tendência aí para o extremismo, algum vício, fique atento. Busque dentro de você o que está te fazendo buscar nessa coisa, nesse vício, o que está por trás de tudo isso. E se você sente que precisa de ajuda, busque ajuda. A roda da abundância, Márcia, eu digo que ela é feita de 4 verbos, que o primeiro é declarar, solicitar, agir e agradecer. Nós só declaramos quando nós temos senso de identidade. Nós só solicitamos quando nós temos senso de merecimento. Nós agimos quando nós somos audaciosos. E nós só agradecemos quando nós não temos problema para resolver com ninguém, nem com a gente mesmo. A gente libera o auto-perdão e pede o perdão e perdoa quem nos machucou, porque aí sim a gente está pronto para viver uma vida de abundância. E a abundância, a gente quando fala, as pessoas já pensam logo em dinheiro. Não é dinheiro. A abundância, o dinheiro é uma consequência disso. A abundância em todas as áreas da sua vida, tá? Na sua vida social, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida afetiva. Então é isso, a gente precisa entender que a gente tem que solicitar. E nós somos co-criadores da nossa realidade. E esse agora é um tempo em que tudo está acontecendo muito rápido e que a gente tem que pensar no positivo. A gente tem que visualizar o mundo da maneira com que a gente sonha, equilibrado, com as pessoas se amando, se respeitando, com as coisas justas, a teoria do ganha-ganha acontecendo naturalmente, tá bom? Eu espero ter ajudado ou participado de uma maneira que traga valor para cada um que ouve. Eu gostaria de ter mais tempo, mas de qualquer maneira quero te agradecer muito, Márcio, por essa oportunidade, e meu coração se alegra muito. Há quanto tempo, né, que a gente não se falava, e agora é um momento especial. Então aproveite você também, os telespectadores, o tempo, um tempo que esse é especial. Gratidão. Então, gostou do programa de hoje? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua preferência. Não esquece de passar lá nas redes sociais da TV União, Instagram, Facebook, YouTube. Deixa seu like. Quer ouvir alguém? Escreve lá que a gente conversa. Quer ouvir sobre algum assunto? Também comenta lá que a gente vai buscar. Lembrando para você de casa que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, Reviva Grandes Emoções, e apoio MS Ativa Capital e Estruturação em Operações de Crédito. Não vamos encarar o isolamento social neste período como uma coisa ruim. Vamos aproveitar esse período para destilar amor aos nossos e ao próximo. TV União. Unidos somos mais fortes.